Bem, amigos do Centro de Mídias de São Paulo, meu nome é Thiago Lazarin, sou professor de filosofia e hoje eu vou fazer uma aula especial, né? Eu vou fazer uma aula que eu já vou aguardar vou guardar um pouquinho a surpresa, né? Mas é o seguinte, hoje oficialmente a gente encerra aqui o ciclo de filosofia, a partir do semestre que vem eu vou dar aula de sociologia, junto com as professoras Jennifer e Fabiana, né? E eu quero ver vocês comigo lá também. E hoje, para a gente encerrar com chave de ouro, eu tenho aqui um convidado muito querido, que é meu parceiro, meu vizinho de trabalho, né? Que a gente senta um do lado do outro, que é o meu amigão Anderson Félix. Tudo bem, Anderson? Tudo bom, Thiago? Imenso prazer estar aqui com você e com vocês aí também para a gente fazer a nossa aula. Como vocês podem ver, tem uma coisa diferente aqui. Não sou eu. Tem muitas coisas diferentes agora, né, que vocês estão vendo. Então, pessoal, é o seguinte. Hoje é uma aula para a gente finalizar, né? Então eu vou retomar um conteúdo que já foi dado durante o bimestre e tem a ver com essa história aí da arte como forma de pensamento, né? Eu dei 2 aulas e como é o terreno que eu me sinto mais à vontade, né, para falar de estética, né, que é uma disciplina filosófica, inclusive, a gente vai falar um pouquinho disso. Agora a gente vai entrar mais ao fundo da questão da música como uma possibilidade de filosofar, né? Então, a aula de hoje, o título dela é Música como Filosofia, e o texto que nós vamos falar aqui é o texto do José Miguel Wisnik, que é um professor da Universidade de São Paulo. É um texto muito lido por músicos interessados em filosofia, que se chama O Som e o Sentido. Então a gente vai abordar alguns tópicos que estão nesse livro e, ao mesmo tempo, para a gente dar uma certa concreticidade ao que nós estamos falando, nós vamos tocar juntos. Eu também convido o Anderson para falar, porque ele, afinal de contas, é um professor parceiro aqui do Centro de Mídias e deu muitas aulas de eletivas sobre arte, né? Aliás, arte é a sua área também, você está em casa, sim, né? Pois é, então a gente vai falar bastante de arte. Então eu vou pedir para os nossos amigos, e uma outra coisa importante também, né? A gente está fazendo aqui um experimento, né? Uma estreia internacional, mundial da nossa dupla, porque nós nunca tocamos juntos. Isso pode ser uma desculpa para se ficar ruim, vocês também não ficarem muito bravos, né? Mas não taquem tomate. Não tacarem tomate, porque realmente a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer aqui, realmente. Mas isso não é importante para a aula, tá certo? A estética, quando a gente estuda em filosofia, a gente não está tão interessado necessariamente na questão de se uma coisa é bela ou não, mas sim de como que são construídos esses critérios da beleza, da feiura, e como que, por exemplo, para que serve a arte, ou se é que ela serve para alguma coisa. Então, uma das questões da estética em filosofia são os fins, no sentido de finalidades, objetivos da arte, né? Uma questão muito controversa, né? Para que serve a arte, e se a arte tem algo a dizer para a música ou para qualquer outro tipo de... Aliás, se a filosofia tem algo a dizer para qualquer tipo de arte, como, por exemplo, a música, e vice-versa também. Se a música tem algo a dizer para a filosofia, tá certo? Então eu vou pedir para passar para o próximo slide, né? Então olha só que legal esse slide aí. Eu vou ler para vocês. Música e filosofia. De acordo com José Miguel Wisnik, o fenômeno musical envolve o som que possui como atributos a vibração, a propagação ondulatória, as impulsões, né? Acho que eu escrevi errado aí no slide, desculpa, tá? E os repousos. E o silêncio, que é a ausência desses atributos. Assim, em todo som está contido o silêncio e vice-versa. Então, esse símbolo chinês ele é muito interessante porque ele mostra que são princípios opostos, né, antagônicos. Então, o yin e o yang, né, o branco, mas que nesse yin está contido o yang e no yang está contido o yin, que são esses princípios que se complementam e que formam uma totalidade. Então é um modo de pensar que não é tão comum para nós ocidentais, mas também tem uma outra questão interessante a respeito disso, que é o fato de que a música, o fenômeno sonoro, musical, ele tem algo a ver com isso, e é isso que o José Miguel Wisnik ele está dizendo no livro O Som e o Sentido, tá certo? Então,
nós podemos estender isso para a filosofia também, certo? A gente pensa em princípios antagônicos, muitas vezes, complementares, mas a gente sabe que, por exemplo, na música, dentro do som está contido o silêncio, ou dentro do silêncio está contido o som, ou o ruído. Dentro de uma ausência pode estar contida uma presença e vice-versa. O som não se faz sem silêncios. Qualquer fenômeno musical que nós ouvimos é constituído também de silêncios, né? Então, aquele fenômeno sonoro, né? Aquela onda sonora que nós ouvimos, ela vibra, mas essa vibração ela também tem alguns hiatos, alguns lapsos, isso que é interessante. Então, pessoal, a gente vai fazer aqui a experiência de tocar e ver o que dá aqui, né? Qual seria, então, o resultado desse encontro, que é a nosso debut, né? Isso, a gente está debutando aqui. Vamos ver o que acontece quando a gente fala na língua musical em vez da língua portuguesa, isso, né? Vamos lá. Então vamos conversar. Eu vou primeiro contar. 1, 2, 3, 4. Opa, desculpa, hein? Esqueci de fazer um negócio importante. 1, 2, 3, 4. 2, 3. Ok, então pessoal, a gente nunca tocou antes, mas a gente sabe alguns códigos, eu sei desse meu instrumento, o Anderson pode falar por ele, quer falar alguma coisa? Essa questão do que... Eu tentei explorar bastante o silêncio, né, nessa brincadeira aqui, né, fazer o... E para. Então, mesmo que o som não esteja tendo uma continuidade, né, a nota parou de soar. A música continuou, e aí? Como assim? Como assim o som para e a música continua? Pois que negócio estranho. Então, música não é só som? Música é só som, mas então, aí que tá. E daí tem uma outra questão que é muito legal, Anderson, que a gente está falando de som e silêncio, mas a gente pode pensar também no ruído. Isso. Né? E o livro do José Miguel Wisnik enfatiza muito a questão do ruído, o ruído na música. Então, na nossa música ocidental, o ruído ele foi evitado, né? Ele foi, ao longo do tempo, recalcado, que é o nome que ele utiliza. Mas o ruído é uma parte constitutiva do som. Então, em todo som também está contido um ruído. Aliás, a ideia de ruído, como bem lembra o professor, ela vem da teoria da informação, né, dos estudos da informação. E o significado do ruído seria um som que desorganiza outro som. Ou seja, o ruído ele não existe em si mesmo. Não existe um ruído absoluto, vamos dizer assim. O que existe é um som que pode desorganizar outro, ou seja, o ruído ele é sempre uma relação entre um som e outro, e não algo que existe sozinho. E a música tem várias relações como essas, né? Várias complementaridades. A gente pode dizer que a bateria complementa o contrabaixo complementa a bateria, e tudo isso se dá no nível da música, mas eu quero também pensar em relação à filosofia, né? Então, a gente pega a música como um exemplo de arte que tem esse tipo de comunicação e estende essa comunicação para o ruído na nossa convivência. Então, será que as ideias filosóficas elas também não podem ser ruídos que provocam outros sons ou que desorganizam outros modos de pensar? Essa é uma questão interessante, né? Então, eu vou deixar uma pergunta para vocês responderem, vocês que estão ligados nessa aula véspera de férias, né? Eu vou continuar aqui trabalhando, mas vocês vão desfrutar aí as férias de vocês. O Anderson tá voltando aí também. Tirei o Anderson das férias dele. Olha como o cara é legal. Ele tava de boaça na casa dele. Uma honra participar desse momento aqui. E agora ele veio aqui com toda a generosidade, simpatia e sensualidade
do brasileiro para contribuir com a nossa aula, né, Anderson? Isso. Então, brigadão. Tamo junto. Muito legal. Então, vamos responder essa pergunta aí, pessoal. Vou deixar um minutinho para vocês. Enquanto isso, a gente pode tocar um baião. Isso, já pensou? vamos baião. A música de fundo é o baião, né? Então, vamos ler aí. Você acredita que a música é capaz de transformar a forma de pensar? Se sim, como isso seria possível? Por meio de sensações, das notas musicais, da mensagem contida na letra da música, ou mesmo sem letras, essa transformação seria possível? Manda a brasa aí, pessoal, que eu quero ouvir vocês, hein? Ouvir? Eu vou ouvir, eu vou ler e ouvir vocês, tá certo? Abraço, até mais. Então, vamos lá. 1, 2, 1, 2. Vai continuar. Então, vocês vão me dar licença agora, porque eu vou ler o chat. Vamos ver o que nós temos aqui. Olha só, gente. Marcelo, música em todos os seus componentes mexe com a sensibilidade humana. Professor Alexander, tudo que tem um objetivo filosófico busca o melhor. Professora Andréa, sim, seria possível, principalmente através da letra. E a nossa música não tem letra aí agora, hein? E agora? Será que a nossa música não passa nada? Imagina, olha só. Vamos pensar nesse negócio da música sem letra, né? Sim. Será que toda coisa que tem uma mensagem definida ou supostamente definida comunica ou outras coisas podem comunicar? Será que esse som aqui que a gente tocou, ele não pode comunicar também? Enfim, pessoal, professor Gustavo, com certeza a música através das letras me ajudaram a ver o mundo por outras... Ele é do punk, hein? Por outras perspectivas. Garotos Podres e Ramones foram influências. Legal, gente. Então, eu acho que tem muitas questões aqui para a gente pensar, né? Então, antes da gente continuar, eu vou pedir para passar o próximo slide, encarecidamente aqui, para a grande equipe que nós temos. O pulso e o pensar. Ainda de acordo com o Wisnik, existe certa correspondência entre o pulso do corpo, nossa circulação sanguínea e batimentos do coração, e o pulso rítmico, sobre os quais se apoiam as figuras e frequências estabilizadas, né? Então essas frequências, quando elas ficam estabilizadas, se transformam em notas musicais, o dó, o ré, o mi, né? Em determinadas escalas, ou seja, em cada cultura tem a sua forma de organizar essas notas que ficam estabilizadas, tá certo? Então a nossa escala ocidental tem 7 notas, geralmente, né? Quer dizer, as escalas modais, né? Isso. Do mundo grego, mas a nossa que a gente usa tem 12 tons, né? Tom, semitom, enfim. Tom, semitom. Então, gente, vamos lá, então eu me perdi aqui. Poderíamos igualmente imaginar que nosso fluxo de pensamento transcorre como esses sons pulsantes que configuram a música. Olha só, então, pessoal, o que eu quero trazer aqui para a gente pensar é o fato de que a música ela tem tudo a ver com o corpo. Assim como o pensamento tem tudo a ver com o corpo, né? Então, mesmo na filosofia ocidental, o corpo, de muitas formas, ele foi separado do pensamento. E com a música não é diferente, mas nem todas as culturas pensam isso da mesma forma. Então, existem culturas que são mais rítmicas e outras que são menos rítmicas, né? Uma cultura que é muito rítmica, por exemplo, é do Gabão, né? Aliás, é onde se toca no Gabão... Desculpa, em Bali, onde se toca o gamelão. O gamelão que são aquelas panelas, né? E essa foto aí, que eu vou pedir até... Isso, olha só. É de Bali. Então, esses instrumentos musicais que são tão estranhos para nós,
eles são dessa cultura de baile e são gamelão, né? São instrumentos que tocam muito ritmicamente, né? Eles tocam músicas que são polirrítmicas, né? Eu vou tentar fazer um polirritmo aqui para vocês verem e vou mostrar, aliás, eu vou mostrar várias coisas. Então, uma coisa, nós temos um pulso, uma pulsação. Então, todos nós que temos coração, né? Você tem coração, Anderson? Tenho, parece que eu tenho, sim. Então, seu coração pulsa e o meu também, todo mundo que tem um pulsa, então o pulso está em todos nós, até onde eu sei, certo? Só que o pulso na música também ele é super importante. Então, por exemplo, aqui para nós, nessa cultura ocidental, a gente definiu o pulso como um ritmo que se mantém, não um ritmo, eu falei até errado, eu cometi um pecado para os músicos, né? Eu vou ser bem fiel ao que os músicos dizem, né? Pelo menos no dicionário de música diz, que é assim, o pulso é a sucessão de intervalos de tempo constante, né? Então, a gente está pensando em durações que se repetem e que são constantes, que são equidistantes. Então, olha só o que é um pulso. O pulso pode ser o segundo do relógio, né? Cada segundo tem o mesmo pulso entre si. Então, vamos lá. Isso aqui é um pulso, né? Isso é um pulso. Então, se eu pulsar contando 4 tempos, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. O meu bumbo, que é o que eu estou tocando com o pé, que é esse som grave, ele está tocando 4 tempos. E aqui eu estou tocando outra coisa, né? 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Daí na música, olha só, o samba tem isso também. Vou tocar um samba para o pessoal ver. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Isso que eu toquei no tom é uma polirritmia. Isso que eu acabei de fazer é algo que tem a ver com outras culturas que não são ocidentais e que, por exemplo, em Bali, que foi essa foto que eu mostrei, existe. Então, o ritmo, essa coisa do ritmo é uma coisa que mexe nas estruturas do que exatamente? Dos sons estabilizados. Então, imagina só, eu vou falar agora do pensamento musical do Ocidente. Antes de ler o slide, só quero mostrar o seguinte, que o marco que é convencionado como inicial da história da música europeia é o canto gregoriano, Sim. que é o canto dos monges, né? E esse canto, ele praticamente não tem ritmo, né? Quer dizer, Sim, é bem... não é que ele não tem ritmo. Com palavras. Obrigado, nada melhor do que ter alguém para fazer, ver o som, né? Então, olha só, é isso mesmo, gente. Então, esse som, ele se estabiliza e, quer dizer, não é que ele não tem ritmo, você não ouve a pulsação, não tem, o ritmo, ele é mal visto. Assim como não é tão marcado, você né? pode, por exemplo, depois tocar um trítono, né? Tipo um dó e um fá sustenido. Toca isso aí pro pessoal ver. Aqui, ó, vou tocar um acorde. Esse é um acorde. Agora toca um e depois o outro. Sol. Então, toquei todos para dar uma preenchida a mais. Tá? Olha só esse intervalo. Esse intervalo, na Idade Média, era um intervalo proibido, era o trítono, porque era o diabolos em música. Então, olha só que coisa louca, né? Esse intervalo musical, se você fosse tocar na Idade Média, era provável que você fosse até para fogueira, porque seria um pecado, que absurdo. uma profanação. Meu Deus, olha isso. Já pensou? Que horror. Como você pode fazer isso na aula? Não. É muito dissonante, né? Não tem consonância. Então, o Ocidente, durante muito tempo, tentou evitar o quê? O ruído, que era o que eu estava falando. E o ritmo, ele convida o ruído. O ritmo, ele... E o que tem ruído também? O corpo, né? Sim. A gente estava falando do corpo, então corpo, ruído... Essas coisas, elas foram, ao longo da história europeia, tanto na história da filosofia como na história da música, tentado ser abafado, né, a questão do corpo. Então, o corpo ele foi abafado, o ritmo foi abafado, né, na história desse pensamento ocidental. E é legal que, com isso, a gente faz uma ponte, por exemplo, com as aulas que eu dei sobre razão negra, né, como existem outras possibilidades de pensamento, como, por exemplo, as epistemologias do Sul, do Boaventura de Souza Santos, ou então o pensamento de pensadores da diáspora do Atlântico Negro. Então, todos esses
pensamentos, eles não fazem essa polarização entre corpo e alma, por exemplo, né? Então é legal a gente pensar nessas questões através da música, né? Então eu estou trazendo essas questões aqui para a gente discutir, porque tudo isso relaciona a música e a filosofia. E como que alguns sons foram ruídos proibidos, né? Por quê? Porque as sociedades elas procuram se organizar em torno de um centro, né? De uma base estável, de uma certa ordem. E o som ele pode romper com essa ordem. Ele está na iminência de romper a ordem e ao mesmo tempo ele institui essa ordem. Então eu vou ler o slide para vocês agora, o pensamento musical no Ocidente. Do ponto de vista didático, a herança da tradição musical europeia concebe as alturas, notas que, quando encadeadas, formam melodias e, quando justapostas, formam harmonias, que foi o que o Anderson fez aqui. Toca um acorde, Anderson. Um acorde aqui, então. Tocar outro acorde com contrabaixo porque ainda, hein? Aula perigosa. Que legal. São notas juntas, ó. Vou até desligar aqui. Toca de novo que eu desliguei aqui. Tá. Agora então, toca uma escala. Uma escala. Então, isso é uma melodia, né? Também, porque são notas em sequência. O ritmo é o que eu fiz aqui, né? Agora, uma coisa que um baterista gosta muito de fazer são as polirritmias, né? Isso. Então, ó, polirritmia, isso é ritmo. Você tira a referência, né, das pessoas. Então, o ritmo ele pode tanto instituir a ordem, né? Então, eu vou pôr aqui uma coisa bem... Isso daqui é uma marcha militar, certo? Então, bem tum, 2. Agora, se eu toco um samba... Então, isso daqui tira um pouco, desorganiza o som, desorganiza a estabilidade. Você pensa que vai cair num tempo e cai no outro, e daí isso que convida o corpo a dançar. Então, é legal a gente ver, por exemplo, agora voltando com o slide, vocês estão vendo essa foto aí, é de um concerto, né? De um lugar, por exemplo, a Sala São Paulo. Num concerto não é de bom tom você soltar um pio, né? Quanto mais você dançar. Tossir, imagina, você tá lá para contemplar a música. A música é uma coisa que você tem que sentar e ouvir e supostamente contemplar. Sim. Esse é o modelo de música que nós herdamos da tradição europeia. Mas outras partes do mundo não pensam a música dessa forma, né? De uma forma a tentar controlar os ruídos, tentar controlar essas coisas inoportunas, né? Só que na história da música do Ocidente, com o passar do tempo, o ruído ele foi invadindo. Ele estava prestes a invadir na música modal, que é essa música da época do canto gregoriano, né? Que ainda é uma sociedade totalmente cujo centro era a religião, né? Só que daí com o avanço, essas são sociedades pré-capitalistas. Nas sociedades capitalistas, daí na Europa principalmente, né, houve toda essa questão do som e do avanço da música em direção à música tonal e da organização do som em relação à música tonal, que tem como base não essa escala que são com esses intervalos irregulares, mas escalas que têm um intervalo completamente simétrico, né? Que é uma escala cromática. Você pode tocar fazer uma... Por favor, olha só. Vou fazer aqui. Você tocou de tom, meio tom e meio tom, isso, né? Semitom e semitom. Seguido. E foi de um dó até o outro dó, por exemplo. Eu não sei qual nota que você tocou. Começou aqui no Fá sustenido, no só para lembrar o legal, pois é. Vocês viram só? Então, gente, a gente está acabando a aula, mas acho que só isso que a gente fez aqui já dá para pensar num monte de coisas. Os slides vão ficar disponíveis aí
no Centro de Mídias, e eu quis mostrar para vocês como que a questão do ruído na música e na filosofia, elas andam em paralelo, né? Você quer despedir com o som? Vamos lá. Com o ruído? Vamos fazer um ruído. Faz um ruído aí que eu vou na sua onda aí. Nem sei o que você vai fazer. Acrescentar ruído. Valeu, gente. Até mais. Muito obrigado! Pessoal, essa durante a pandemia, precisa fazer exercícios. Eu moro em Americana, eu nasci com síndrome de Down e tenho diabetes. 7, 8, 9, 10. Ela sempre estudou em escolas regulares e a inclusão foi muito importante para ela. Eu gosto de estudar, eu gosto de fazer exercícios físicos. A Laura, ela nos surpreendeu muito porque ela assistia essas questões dos canais, dos youtubers, né? E começou a fazer em casa, meio de brincadeira, né? Os ensaios, treinamentos, e que foi aperfeiçoando. E era o momento que a gente via mais a Laura, mais desdobrada, até de certa forma surpreendendo, né? Agora todo mundo, vamos fazer. Vamos lá. Agora vai baixo. Muito obrigada por tudo que conseguiu esse esforço aqui.